E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Opa, pera aí. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e é vídeo rápido, vídeo informativo para vocês. Talvez eu coloque até no Instagram se der tempo. Tô aqui com uma reportagem, eu vou passar para vocês essa reportagem, a gente vai ler junto, tentar fazer uma análise sobre essa reportagem. A reportagem que eu estou vendo aqui no portal do Estadão, 25 coordenadores do INEP pedem exoneração coletiva. Então antes de qualquer coisa, querer assim, tentar passar alguma informação errada, vamos ler a matéria para vocês, para a gente acalmar um pouco os nossos corações, ou não, né? Mas assim, a ideia é que a gente entenda o que está acontecendo. Para fazer a prova, a gente precisa entender o que está acontecendo nessa prova. É preciso saber, a prova está chegando. Então vamos lá, eu vou descer aqui aquele modelo bem tosco ao qual eu desço aqui as telas. Vou ler aqui com vocês. 25 coordenadores do INEP pedem exoneração coletiva. Saída causada pelo agravamento da crise no órgão, isso não é novidade, tá? A gente sabe já há anos que o órgão está em crise. Aconteceu há 13 dias da prova, e isso é o que mais assusta. Servidores dizem que decisões não são tomadas com critérios técnicos. Que tipo de decisões? Só em relação à prova ou algo maior? O INEP é o responsável pela prova. Vamos lá. 25 servidores do órgão do Ministério da Educação, MEC, pediram nessa segunda-feira, dia 8, hoje, exoneração e dispensa coletiva. Faltam 13 dias para a primeira prova, marcada para os dias 21 e 28, com 3 milhões de estudantes. Os servidores desempenham funções cruciais para a realização do exame. Então, são servidores ligados diretamente na realização do exame. O ato é um agravamento da crise que se instaurou no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, desde o início do governo de Jair Bolsonaro. O atual presidente Danilo do Paz, que é o presidente do INEP, o quarto em 3 anos, é acusado pelos funcionários de desmonte do órgão mais importante do MEC, assédio moral, desconsideração de aspectos técnicos nas tomadas de decisões. Então, não ignora aspectos técnicos e vai por aspectos, por exemplo, ideológicos, né, ou outros aspectos. A carta de demissão a qual o Estadão teve acesso diz que eles entregam os cargos por causa da fragilidade técnica e administrativa na atual gestão máxima do INEP. Afirmam, no entanto, que pretendem continuar à disposição do INEP pelo compromisso com a sociedade e o empenho com as atividades relacionadas às metas de 2021. Todos são servidores antigos e experientes, que já passaram por várias provas do Enem. Por volta do meio-dia, quando o Estadão revelou o pedido de demissão coletiva, eram inicialmente 13 nomes, mas mais funcionários decidiram assinar a carta ao longo do dia. Vamos descer aqui. A reportagem é um pouco grande, tá? Deixa eu tomar água. Vamos lá. Nos últimos meses, diversos servidores do órgão passaram a pedir exoneração. Na sexta-feira, 2 coordenadores pediram para deixar áreas cruciais do Enem. A montagem da prova e a logística, segundo o Estadão apurou, integrantes da Sesgran Rio, que é importante, né, uma banca famosa no Brasil, consórcio contratado para aplicar o Enem, temem o que possa acontecer com a prova sem a interlocução e a experiência dos técnicos que têm deixado seus cargos. Então aqui, ó, temem, certo? Vamos lá. Nessa segunda-feira, pediram a exoneração de seus cargos e funções do servidor Samuel Silva. Vai ter o nome de todos que pediram demissão. A gente não precisa ler esse parágrafo inteiro. O Estadão apurou que entre os servidores que assinaram a carta estão coordenadores gerais de áreas como Marcelo Guimarães Cortes, da gestão de pessoas do INEP. Alguns deles haviam sido designados para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do contrato com a Fundação Sesgran Rio, empresa responsável para a aplicação da prova. Denis Cristiano de Oliveira Machado, por exemplo, foi nomeado em setembro deste ano para cuidar da fiscalização da base de dados do ensalamento do Enem, conforme portaria interna do INEP,
e Alane Coelho seria responsável por fiscalizar atividades de captação do exame. Vanderlei dos Reis Silva e Samuel Silva interagiram... tá falando os cargos. Os servidores que pediram a exoneração de seus cargos nessa segunda-feira têm experiência na aplicação da prova e quase todos participaram da equipe para a gestão de incidentes no ano passado, que cuida de eventuais problemas no dia do exame. Com as saídas agora, não está claro quem fará parte desse comitê de crise. Os pedidos de exoneração se somam às saídas de Eduardo Carvalho Souza e Hélio Júnior Rocha Moraes, fiscais do plano logístico do Enem, anunciados na semana passada. Então, são pessoas que fazem a realização da prova, tá? Então, a crise também está ali sobre as pessoas que fazem a realização, a questão da logística. Na quinta-feira, uma manifestação da Cinep denunciou o assédio moral do presidente do INEP e avisou que o Enem estava em risco, pelo clima de medo instaurado no órgão. Só restou aos servidores tomarem essa atitude para que consigam ser ouvidos e para que o Ministério da Educação tome as providências necessárias, não vai tomar, vocês sabem disso, para que voltemos a ter condições de realizar nosso trabalho com harmonia e segurança, disse o presidente da Cinep, Alexandre Retamal. Diante do arrefecimento da crise... deixa eu descer aqui. Ex-presidentes do INEP tentaram interceder na sexta-feira, pedindo que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, conversasse com o Dupaz, que é o presidente do INEP, para tentar barrar debandadas e não prejudicar o Enem. Segundo o Estadão apurou, no entanto, ao ser indagado sobre problemas no órgão, o Dupaz teria dito que tudo estava sob controle e não precisava de ajuda. A resposta do presidente do INEP deixou mais descontentes ainda os servidores e serviu de estopim para o pedido da exoneração de hoje. Na manifestação, a Cinep também divulgou uma carta. A Cinep também divulgou uma carta de 5 páginas dizendo que o Enem e outros exames feitos pelo INEP estão em risco. É isso que a gente quer tentar entender. Que tipo de risco? Não é? Eu tenho certeza que é isso que vocês estão se perguntando. A reportagem ainda não falou, talvez não sei se eles falaram ou não. O texto relatava ainda que o clima organizacional é de desconfiança, intimidação, assédio, perseguição e insegurança psicológica. Afirma ainda que o trabalho dos servidores e gestores é desvalorizado e que do Paz não houve sequer os ocupantes dos cargos comissionados. Servidores também temem ainda que o Dupaz esteja preocupado em não ser responsabilizado juridicamente por eventuais falhas que possam ocorrer no Enem. Falta de prova, vazamento de informação, entre outras várias coisas. Já que teria pedido para deixar seu nome de fora do grupo que é acionado para resolver incidentes na prova. Olha só. Então, o presidente do INEP pediu para deixar de fora o nome, pedido para deixar de fora para resolver incidentes na prova, historicamente comandado pelo presidente do INEP. Então, pela primeira vez, ele sai fora. Todas as suas ações de Danilo do Paz demonstram que, na verdade, sua prioridade é resguardar o seu CPF, resguardar o seu nome, a ponto de se recusar a fazer parte dos próximos trabalhos das equipes de incidentes e resposta, afirma o documento da Cinep. Ainda de acordo com a associação, há níveis excessivos de ingerência que impossibilitam o cumprimento das tarefas e resultaram em diversos pedidos de exoneração de cargos e funções comissionadas. Cargos estão ociosos por causa da rejeição dos servidores em ocupar posições na alta gestão e até mesmo funções comissionadas de nível intermediário. A edição passada do Enem, realizada em janeiro, em meio ao recrudescimento da pandemia no Brasil, teve problemas como superlotação de salas e estudantes barrados nos locais do exame. Neste ano, houve falhas ao processo de inscrições, entidades estudantis criticaram a cobrança de taxa de estudantes que faltaram na prova anterior. O assunto foi para o Supremo Tribunal Federal, que determinou a abertura no prazo de inscrições. Pronto, então nós já temos lida a reportagem inteira. Dá para tirar alguma coisa que eu quero falar aqui com vocês. Deixa eu subir aqui a minha tela, aumentar a minha tela aqui. Para mim, aí eu vou dar a minha impressão como professor experiente, eu tenho minha experiência como lecionando para Enem. As críticas elas vão muito além
tá? Vocês estão percebendo isso muito além da escolha de questões da prova. Na minha opinião, para tranquilizar um pouco mais o seu coração, porque é o que a gente tem, a prova vai se manter um modelo do que foi nos outros anos. As questões já foram retiradas do banco de dados e já estão prontas já há muito tempo. Eu não vou editar isso, vocês me desculpem. Já estão prontas há muito tempo essas questões, tá? É que um cachorro latiu lá no corredor. Não tem jeito, gente. Esse vídeo eu estou fazendo sem tempo para edição mesmo. Eu peço desculpas. Essas questões já estão prontas há muito tempo. O que a gente pode ter são escolhas de questões que eles acham. Escolhas de questões que eles acham que sejam menos polêmicas. Eu não entendo esse conceito de polêmica, que é um conceito muito, para mim, que eu discuto muito, né? Porque ditadura militar não é polêmica, foi ditadura e pronto, por exemplo, entenderam? Mas, ao que me parece, os coordenadores saíram, principalmente da parte da logística, por questões de falta prova, que foi erros que aconteceram na última aplicação e que podem ocorrer novamente. A gente sabe como uma prova nacional pode acontecer isso. Então, ao ponto do Danilo do Paz retirar o seu nome, né, da questão da logística, já sabendo que pode dar alguma treta. Então são dois pontos que eu quero trabalhar com vocês, que eu estou falando. Existe a questão do conteúdo da prova e, na minha opinião, o conteúdo se mantém como é o conteúdo do ano passado, que muita gente reclamou, que puxou também do ano retrasado, que muita gente reclamou, a famosa não tem história, mas talvez eles tentem colocar temas que sejam temas mais distantes da nossa realidade. Temas assim que sejam distantes, que não faz a gente refletir a realidade do Brasil atual. Vocês entendem? Então, por exemplo, tem que colocar, mas, por exemplo, vamos trabalhar com o Código de Hammurabi, que nem teve no ano passado. É legal, é história, tem que discutir, mas ele não faz tanto a gente refletir a nossa realidade atual. Entendeu? Então, vulgo, por isso que não está caindo ditadura no Enem, né? Por isso que não caiu nos 2 últimos anos, sendo que antes a gente tinha até de 2 a 3 questões de ditadura militar no Enem. Agora, a outra questão que eu acho que essa é a mais grave que estão abordando é a questão da logística, de tudo que envolve a realização dessa prova. Eles estão criticando assédio moral, entre outras coisas, mas em relação à realização da prova, entendem? Locais de prova, quantidade de papel, quantidade de prova, entenderam? Fiscais envolvidos, entre outras coisas. Então, fiz questão de trazer essa reportagem aqui para a gente ler junto. Nem todo mundo consegue ter acesso à reportagem do Estadão, que é bloqueado para muita gente. Então eu fiz questão de trazer aqui para vocês, para poder tentar entender. Acho ainda que é abstrato. Sendo abstrato, vamos lá, a gente vai ter que fazer essa prova. É abstrato falar, sabe? Mas eu não sei o que quis dizer sobre isso. Reclamaram muito da logística. Pela reportagem, estão falando muito mais da logística do que da forma com que a prova em relação a conteúdo de prova. Então, vamos contar com o que a gente tem e vamos fazer essa prova, tá bom? Fiz questão de trazer essa reportagem aqui para vocês. Beijo, tô com vocês. Tamo junto, gente. Fui!